Tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo, Renato Bocabello, conversando com vocês e passando uma dica sobre os problemas ortopédicos que os pets desenvolvem, e hoje eu vou falar um pouquinho, vou colocar aí um pouco de informação sobre o que é uma hérnia de disco na região toracolombar. Essa região da coluna vertebral dos nossos amigos é a região onde a gente tem a maior incidência de problemas, a maior incidência de hérnia de disco. Então, vocês que muitas vezes têm dúvida em relação ao que é esse problema, o que é essa doença, eu vou dar algumas dicas de como vocês diagnosticarem, assim, terem uma percepção desse problema acontecendo e quando que vocês têm que trazer o melhor amigo de vocês para nós avaliarmos e como vocês podem fazer para evitar um pouco que isso aconteça e não chegue aí a ser um problema grave, um problema que possa causar uma paralisia no seu melhor amigo. Então, hérnia de disco toracolombar é a maior patologia. Os cães mais afetados são os cães longos, são os cães que têm uma distância entre os membros maior, porque a gente chama de efeito ponte. O que é o efeito ponte? Todo mundo que passa por cima de uma ponte e está lá bem no meio da ponte sente uma vibração, que é um momento de maior tensão, é um momento de maior trabalho naquela estrutura. E nos nossos pacientes não é diferente. Aquele cachorro, aquele gato que é longo, que tem a coluna muito longa e a distância entre os membros maior, ele vai ter um momento de tensão, um momento de estresse muito maior no centro, no meio da coluna, que é onde termina a coluna torácica e começa a coluna lombar. Nessa região é muito comum a gente ter um problema de disco. O disco é a articulação de uma vértebra para outra e essa estrutura do disco tem lá no centro dela tem uma estrutura que chama núcleo pulposo e muitas vezes o anel que protege esse núcleo ele acaba rompendo e esse material do núcleo ele vai para dentro do canal medular. O canal medular é onde passa a medula, a medula que liga o cérebro com a inervação periférica, e essa medula prejudicada com um comprometimento vascular, ela vai fazer com que pare de ter sensibilidade, o paciente começa a perder sensibilidade dos membros pélvicos, porque a ligação do cérebro com a parte posterior do nosso paciente está relacionada a esse centro, então o paciente começa a perder a sensibilidade das patas de trás, dos membros pélvicos, e isso mostra que existe um comprometimento de passagem de sinal motor nesse segmento toracolombar. Então, como é um ponto de maior estresse, você que tem um cachorro muito longo, você que tem um cachorro que é extremamente ativo muitas vezes, porque os Dachshund, os Lhasa, os Shih Tzus, eles são cães muito ativos, eles são cães que gostam de pular no sofá, de sair brincando, pular no muro, pular na cama muitas vezes, e hoje as camas são altas, essas camas box são altas, então o cachorro pula em cima, ele acaba tendo um estresse maior, ele acaba tendo um impacto maior. E esse impacto do salto, de sair do sofá o tempo todo, subir na cama o tempo todo, acaba gerando uma lesão nesse disco, e esse disco rompe o anel fibroso e o núcleo do disco acaba indo para dentro do canal medular. Foi material para dentro do canal medular, esse animal pode começar a perder sensibilidade ou muitas vezes ele perde de uma vez. Isso pode ser de forma gradual, ele pode perder de forma lenta, então aquele cachorro começa a andar com um caminhar rebolando um pouco, muitas vezes vocês vão olhar e vão ver que esse cachorro está um pouco estranho, ele está trançando muitas vezes a perna, como simplesmente ele pode paralisar e deixar de sentir os membros de trás, deixar de sentir as pernas. Então essa paralisia gera um quadro de paraplegia ambulatorial, o paciente para de sentir a parte de trás. Então a gente acaba correlacionando muito em gente o que é a paraplegia, mas em cão pode variar desde uma perda do que a gente chama de propriocepção, o cachorro não consegue virar a pata e colocá-la na posição normal, como ele pode perder totalmente a sensibilidade de dor, e a gente classifica isso de dor superficial, dor profunda e numa fase final que a gente chama de incontinência, tanto urinária como fecal. Lógico que esse quadro de incontinência e perda de dor profunda é o quadro mais grave da doença. Então, nessa situação, é muito importante que vocês corram com o pet de vocês, façam uma boa avaliação neurológica. E hoje, na medicina veterinária, a gente necessita de um exame de imagem aprimorado, como uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, para poder identificar o ponto correto dessa lesão e realizar o procedimento com a maior segurança possível. Quando a gente tem uma perda pequena dessa sensibilidade, é importante também vocês levarem, porque imaginem vocês um dia
após lá uma brincadeira, após uma atividade física, começarem a perder sensibilidade das pernas. É super importante. Muitas vezes um clínico que não está tão preparado para identificar esses sintomas, ele acaba gerando na cabeça do tutor, na cabeça de vocês, uma dúvida. Será que é importante? Será que não é importante? Então se coloquem nessa situação. Perdi sensibilidade da perna, será que é importante levar no veterinário? Lógico que é importante. Precisa passar numa boa avaliação, precisa diagnosticar a intensidade da lesão. E muitas vezes essas lesões elas podem simplesmente causar dor. Tem muito paciente, principalmente os bulldogs franceses, que é uma raça que está em super alta hoje no mercado aqui da medicina veterinária, né, dos animais, dos pets, eles muitas vezes ele tem apenas dor, porque esse núcleo pulposo, em vez dele comprimir a medula, ele acaba comprimindo a lateral do canal medular, e na lateral do canal medular tem a saída da raiz nervosa, e esse comprometimento da saída da raiz nervosa causa nesse paciente uma dor intensa. Então, nessa região toracolombar, a gente pode ter uma paralisia, que pode ser de um grau leve a um grau super importante, como ela pode simplesmente causar dor. E o que leva a ser um caso cirúrgico ou não é a intensidade da lesão. Se é uma lesão importante, se é uma lesão que compromete muito a medula, se compromete muito a raiz nervosa, ou se não, se é uma lesão pequena, uma extrusão onde o material do núcleo foi de forma bem pequena para dentro do canal medular, e muitas vezes o tratamento com fisioterapia, anti-inflamatória, analgésicos e repouso, lógico, acabam resolvendo essa situação. Nesses casos, como que a gente vai prevenir para que o nosso cão não desenvolva uma hernia de disco? Não pode haver trauma. Aquele cachorro que é muito ativo, que é muito agitado, se ele pula muito, ele sobe muito do sofá, ele vai ter um trauma crônico, e esse trauma crônico vai acabar gerando essa lesão. Então, vai brincar com seu pet, ele tem uma coluna longa, vai para a praça, vai para um gramado, vai para a areia, vai para a rua, acaba brincando num ambiente aberto onde ele não vai ter esses obstáculos que vão causar esse trauma crônico. Enfim, pessoal, é um pouquinho sobre coluna. Lógico que é um universo, nessa parte da medicina é um universo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Tomem cuidado com seus pets e precisando de alguma coisa, procurem a gente, procurem um especialista. E se precisar de uma cirurgia, contem comigo para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. Um grande abraço, sigam com a gente.